Bom dia, galerinha, bom dia, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos, vamos que vamos, olha a fartura do Piauí. O sol nasceu e vem lá na fazendinha, gostei, fartura do Piauí, gostei. É a fazendinha, se desse pra botar a música, hein? Hein, meu diretor, se desse pra botar uma músicazinha, aquela da fazendinha, bom dia. O sol nascendo dentro na fazendinha. Eita, aí, ó. Pessoal, lembrando aí, como é que vai fazer aí? Bota a música aí, rapaz. Botar bem aqui. Bom dia. Da fazendinha, vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos, bota aí no celular aí, vamos ver. Galerinha, turma esticando o bom dia aí. Disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vamos que vamos, galerinha. Beneditinos, firme e forte. Belém do Piauí esticando aí, ó aí. Rapaz, e o tempo rodando, que o meu diretor botou aí, o tempo rodando, e o tempo girando. Vamos que vamos? Vamos para cima? Vamos lá, olha o conteúdo aí do nosso projeto de aprendizagem, olha o nosso conteúdo, direitos e deveres do cidadão, relacionados a quê? Olha, olha, ó, olha, ó, olha, ó. Bota aqui no microfone, bota aqui, ó. Bota aqui, pode não, pode não. Hã? É mesmo? Ixi, aí cai, né? Aí não tem como, né? Pois é. Resultado, meus queridos. Vamos que vamos no tema? Bora lá, meu diretor. Com essa galera toda aí que está aí aonde? Olha aí, Maria Hilda Coelho da Silva, da Unidade Escolar Expedito Ribeira do Piauí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Rapaz, tem muita gente aqui, hein? Alvorada do Gurgueia, Belém do Piauí, Beneditinos. Eita, que maravilha, não é brincadeira não, ó. Cabeceiras, Campo Largo, Cocal de Telha, Disseu Arco Verde, do Inocêncio, Fartura, Isaías Coelho, a turma não é brincadeira não, Landre Salles, Padre Marcos, Ribeira, rapaz, a turma Escola Agrícola do Denox aí, ó, lá no Alvorada do Gurgueia, é a turma forte. Sem falar da minha querida Lia Raquel, participação tremenda, motivada, ó. Cadê a Ivone Moraes? Cadê Islane? Cadê essa galerinha todinha? Vamos que vamos pro conteúdo, minha gente. 25/10. Qual é o nosso roteirinho de aula hoje? Qual é o nosso roteirinho? O nosso roteirinho, não é, diretor? O nosso roteirinho são muitas horas de aula, então, resultado. Nós temos que estar analisando o que a gente já vinha analisando já nas outras aulas. Os deveres e direitos, meus queridos, como uma proposta para o projetinho de vocês, tá? E no final a gente faz uma praticazinha, já abrimos com esta celebridade, Paulo Freire, o nome da educação, e principalmente coloca como baluarte a luz, um dos autores que trouxe luz para a educação. Ele reforça com relação à escola. Paulo Freire considera que a escola é a principal promotora, ó, da cidadania, da liberdade, da formação da união, da produção do quê? Do saber, meus queridos. Vocês, escola que queremos, você já fez isso? Já colocou isso uma vez lá no quadrozinho? Escola que queremos? Você está exercendo a cidadania aí, o teu direito de estar expondo isso, certo? Você pode levantar uma pauta para o teu projeto com base nisso, meu querido e minha querida. Sendo que você tem que se aprofundar um pouquinho mais. Lembra do seguinte, presta atenção aqui, ó. Princípios democráticos. Esta cadeira aqui é a cadeira do presidente, do executivo, certo? O que você tem que ter como entendimento? Primeiro, neste processo democrático, ela é rotativa. Ela traz uma perspectiva de respeitar o pensamento divergente. Isso é cidadania. O conflito de trabalhar as discussões dos divergentes, porém, tendo abertura livremente às situações de opinião. A rotatividade aí mostra que o poder, com a sua vacância, ele vai ter um representante temporariamente modificado de acordo com o exercício da cidadania, ou seja, do sufrágio universal que nós já falamos em outras situações. Porém, veja o seguinte,
Quando eu penso em cidadania, nós aprendemos que a cidadania, ela consiste em exercer este combo de deveres e direitos. E o principal pilar é o quê? Fator democrático. Então, você sabe, a segunda aula que nós estamos falando sobre direitos e deveres, você sabe o que são realmente os direitos e deveres? Está preparado para isso? Entenda o seguinte: direitos numa perspectiva de estar lá, do Estado de Direito, o equilíbrio entre direitos e deveres. Você tem os benefícios que uma pessoa possui e ele traz a tua vida digna, ou seja, isso está consolidado lá na Constituição de 1998. Agora, é claro que o Estado de Direito Democrático é um reconhecimento da dignidade humana, na esfera de você tem liberdade política, civil, econômica, social e cultural, respeitando a lei. A variação, as várias legislações que estão em prol da cidadania trazem essa Constituição respeitada, sendo respaldada. Então, a cidadania se consolida com esses direitos e deveres, tendo em vista que quando eu vou ampliar isso, eu vou olhar para onde? Para a Constituição. Professor, eu quero fazer um trabalho um projeto sobre exatamente esses direitos e deveres. Qual é a base que eu tenho que ter? A Constituição. Lembrem que eu falei para vocês que vocês podem acessar, né? Acessar lá o site do Senado e podem solicitar a sua Constituição de forma gratuita, porque isso é uma obrigação, meus queridos. É uma obrigação da própria Constituição Federativa em estar disponibilizando a parte física para o cidadão. Todos são iguais perante a lei. Todos. O artigo 5º da Constituição estabelece isso, sem distinção de qualquer natureza, garantindo ao direito o estrangeiro residente do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, em termos dos seguintes, aí segue. Por que eu estou colocando isso? Porque isso pode ser um tema a ser levantado e você estudar sobre a Constituição neste aspecto também. É por isso, meus queridos, olha aí a Nara dando bom dia também, que é um assunto super pertinente para vocês trabalharem aí, no município de vocês, tá? Junto com o professor mediador de vocês, ou na cidadezinha de vocês aí. Quando eu avanço na questão dos direitos sociais, que são os pilares, a educação, a alimentação, a saúde, o trabalho, a moradia, todos eles se formatam num conceito de direitos sociais. Estão atrelados ali à Previdência Social, lá no artigo 6º, a assistência aos desamparados, na forma da lei. Então, é essa situação que se mostra como diferencial. Mantenha-se num conceito de que, quando eu vou para os deveres, aí também eu tenho que buscar a Constituição. Os deveres, especificamente, eu tenho que tratar num fator de observação e ter a atenção a alguns detalhes. As obrigações que devem cumprir e o cidadão deve estar cumprindo em sociedade, elas são básicas. Respeito ao próximo na base totalitária. Isso principalmente na convivência com as pessoas. Olha só, respeitar pai e mãe, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos. Isso é básico, gente. Isso faz parte do processo educacional. A atenção que eu quero que vocês prestem isso é uma atenção grande. Ao mesmo tempo que você possui esses direitos garantidos por lei, é obrigado a cumprir seus deveres também. Ao contrário, você vai ter o quê? Uma puniçãozinha, certo? Então, perceba o seguinte, você tem direitos, mas você tem que cumprir deveres. Não cumpriu deveres, já era. Já era, meu querido e minha querida, já era. Então, é parte deste processo uma percepção do próprio cidadão que ele vai ter que melhorar a sua capacidade de entendimento sobre os seus deveres. E os deveres dos brasileiros estão na Constituição. Olha só aqui, ó. Você pode depois, ó,
pega e grava este endereçozinho que está bem aí na telinha. Faz um printzinho dele, tá? Depois, se não der tempo, você vai lá na plataforma e faz um printzinho dele, tá? Mas olha só, o que nós precisamos entender do primeiro ponto. Cumprir as regras faz parte dos deveres do brasileiro. A Constituição, ela estabelece, sim, uma série de leis que você tem que estar seguindo-as. A tua conduta como cidadão, ela tem como referência a Constituição. É claro que isso se aplica, gente, a todos os grupos. Todos os grupos de trabalho, de família, que não podem ser desrespeitados. Por quê? Porque se forem desrespeitados, na sua privacidade, por exemplo, terão punições previstas, como muitas ocorrem. E dentro dessas punições previstas, multas, prisões, etc. O respeitar o direito alheio, gente, faz parte de um dever nosso. Assim como as pessoas que têm o direito garantido, nós também temos. Os direitos sociais, individuais, estão para todos. As questões de respeito à religião das pessoas, à sexualidade das pessoas, ideologia política, integridade física, moral e outros fazem parte desse processo, meus queridos. Então entendam que, por exemplo, não há mais espaço, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Quando a gente chega nesta hora aí, de respeito ao fator de religião, é respeito mesmo, gente. Certo? Não é só a linha do cristianismo, não. É ao umbandismo, ao espiritismo, o evangélico, o católico, a qualquer denominação. Então, isso é um dever, não é um direito. Entra também os grupos minoritários, como o grupo LGBTQIA+, o respeito a minorias que hoje são maiorias, como as mulheres, aos idosos, às crianças e adolescentes. Para isso existe o Estatuto do Idoso, existe também criança e adolescente, ou seja, então você começa a entender que nós, para vivermos em harmonia, nós necessitamos estar respeitando o espaço de grupos, os nossos grupos do mesmo jeito. Então, fatores, por exemplo, tivemos há pouco tempo, essa semana, as 2 últimas semanas, um fator de uma cidadã em um condomínio, se não me engano, em São Paulo, que chamou um grande influenciador, não me recordo o nome dele, né? Um influenciador, até poderia meu querido diretor aí, se ele conseguir buscar aí nas notícias, saber quem é este influenciador negro, preto, né? Preto, raça preta, né? Sofreu crime de racismo dentro da sua própria residência, porque dentro do condomínio já é a sua residência, entendeu? Um grande influenciador, né? Porque ele é preto, sofreu crime de racismo. E isso é crime, gente. Entendeu? No racismo estruturante que nós temos no nosso país. Conseguiu, meu diretor? Conseguiu não, né? Crime de racismo aí com o influenciador. Teria como pegar aí na internet o nomezinho dele aí para ver se a gente consegue. Eu quero reforçar aqui para os meninos. Então, gente, foi ferido o dever dele de ir e vir. Ele foi, simplesmente teve a sua honra ferida. Crime de reputação aí, calúnia e difamação.
Ed Júnior, né? O Ed Júnior, o influenciador, tá? Isso é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, ela não querer ir no mesmo elevador que ele, não querer subir no mesmo elevador que ele, e ainda ser ameaçado na porta do apartamento pelo filho dela. Imagina aí. O mesmo direito que ele tem, ela tem do mesmo jeito. E ainda nós temos isso na nossa sociedade. Isso é um absurdo. Então eu quero que você preste atenção. Direitos e deveres está ligado a isso, meu querido e minha querida. Vou já ler a sua participação aí, viu, Lia Raquel? E quem quiser também se manifestar sobre isso. Por quê? Porque enquanto vocês não se posicionarem contra isso, os direitos e deveres vão ser abstraídos, porque todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Então, o que nós temos que ter, e neste projeto que você pode fazer de aprendizagem interdisciplinar, é trazer isso à tona, colocar isso como pauta, colocar quais são os mecanismos que você pode trabalhar para fomentar os direitos e deveres e diminuir o racismo e o preconceito em relação ao que nós vivenciamos na nossa sociedade brasileira. O planeta é assim? É, mas em muitas sociedades há uma punição realmente severa. E aí você passar por uma situação em pleno século XXI, por uma situação dessa, você imagina aí, tá certo? Então eu queria dar ênfase a essa situação, que é uma coisa inimaginável ainda, mas que tem muito. Dentro das organizações tem muito preconceito, fora das organizações, na sociedade de uma forma geral, tem muito, porque o estigma é muito ainda forte, né? O fator racial ainda é muito estruturado e isso precisa acabar. É como? É você entendendo um pouco mais sobre os direitos e deveres seus, você reivindicando, você falando o que precisa realmente para ser feito e as pessoas começarem a conscientizar as gerações que vão vir. Tá? Então, isso faz parte do quê? De você tentar elaborar um projeto que dê esta tua cara aí neste município. Será? Será que na tua cidade tem preconceito? Será que na tua cidadezinha lá, no teu município aí tem preconceito? As pessoas têm preconceito? Será? Não, professor, aqui na cidadezinha aqui, pequenininha, aqui não tem não. Será? Né? Então é uma pauta, direitos e deveres. Luta contra o racismo pode ser uma pauta lá do teu projeto de aprendizagem interdisciplinar. Tá? Fazendo com que você sacramente se posicione. Isso é interessante, você jovem, geração Z, já estabelecer essa conexão. Tá certo? Fiz só essa reflexãozinha para a gente ter uma ideia aí de todos os municípios, não interessa onde você está. Tá bom? Retornando para os nossos slides, vamos que vamos. Então, esse respeito ao direito alheio, a sexualidade, a integridade física, a raça, a religião faz parte desse processo, a educação, o proteger da natureza e o saber votar. Estamos vivenciando isso, meus queridos. Olha aí o que a Lia Raquel colocou, ó. Respeitando as diferenças, com responsabilidade, respeitando as opiniões das pessoas, da mesma forma que a gente quer que seja respeitado exatamente. Olha aí, Riacho Frio, pessoal aí se manifestando, turma que participa muito, hein? Então, meus queridos, a questão da educação, ela faz parte desse processo responsável pelo sustento, ou seja, a educação aí numa perspectiva de fazer com que você, conjunto com os seus pais, esteja lá, ó, trabalhando a perspectiva do proteger a natureza. Essa questão, ela traz essa perspectiva de colocar em perigo e causar os danos à fauna e à flora. Então, o Código Florestal também está aí para você respeitar, porque senão você é passivo de punição, prisão, multa. Fora que, professor, mas o voto é obrigatório. Como é que ele é um direito e dever? Pois é, ele é obrigatório para que você se manifeste como cidadão e possa cumprir. Você vai pagar uma multazinha pequena, claro, né? Não é muito grande a multa, porém você vai deixar de participar de um processo, que é o processo que é chamada Festa da Cidadania, da democracia especificamente, para que você possa exercer, principalmente, meus queridos, para que você possa exercer a tua força como cidadão, porque o voto é único.
E você votando, você pode sim, você pode sacramentar a tua perspectiva de saber e entender quais são os meandros da política a nível nacional, estadual e municipal. Então, faz parte do teu direito e dever também. Lembrando que no colaborar especificamente com as autoridades também, no proteger o patrimônio também, o descumprir os deveres, e não se trata de respeitar o previsto de ver, o cidadão que deixa de colaborar com a autoridade, ele pode ser considerado um cúmplice de um crime, tá? Então não esquece disso. Você está sabendo de uma coisa e você não fala, se for descoberto isso, e se ocorreu um crime, já era, você é cúmplice deste crime. O proteger o patrimônio, principalmente alheio e público, principalmente, considerando que é um ato ilegal você deixar que uma ação danifique o patrimônio público e privado. Todavia, é interessante que você também saiba, atenção, que os direitos e deveres são conceitos complementares. Tá? Olha a Islane aí confirmando, né, junto com a gente nesta guerra aí contra os preconceitos, tá bom? É fundamental, gente, a prática da cidadania. A gente tem que estar cobrando o exercício dos nossos direitos constantemente. Vocês, mulheres, principalmente, direitos iguais, cumprimento dos nossos deveres iguais, a atuação igualitária. Opa, então, esta atuação igualitária, ela está condizente com o quê? Com o que a gente vê, por exemplo, nas revistas. Olha aí, ó. Olha esta matériazinha aí da revista Veja. Olha só aí, ó. Olha o que tem escrito aqui, ó. Fome no Nordeste. Ainda bem que eu não tenho de comer calango. Isso é uma situação relatada por um cearense. Tá? Esse menino aí é cearense. Se eu não me engano, ela é de um ano antes da pandemia. Muito antes da pandemia. Tá? Mas lembre de uma coisa. Olha só os pontos que nós temos aqui. E nós temos a missão de tentar fazer com que isso acabe no nosso país. Apesar dos avanços na questão normativa, a realidade ela traz ainda desigualdades. Desigualdades, não é, Islândia? Olha a Islândia aí confirmando com a gente. Traz desigualdades, gente, muito grandes. Você ainda tem muita gente abaixo da linha da pobreza. Você ainda tem uma ineficiência por parte dos estados e ainda tem as políticas públicas que precisam ser trabalhadas num contexto geral. É claro que o direito à qualidade de vida ele faz parte, está lá na Constituição. A saúde, a educação, a habitação, a recreação, a forma saudável, o saneamento, a diversidade religiosa, o respeito a todos esses caminhos que não podem ser hostis e que precisam estar em plenitude, com a harmonia na sociedade. Isso traz uma reflexão, meus queridos. Vejam, vocês que estão aí em Landry Salles, em Isaías Coelho, em Fartura do Piauí, em Domingos Mourão, em Dom Inocêncio, em Disseu Arco Verde, em Cocal de Telha, em Campo Largo, em Cabeceiras, em Beneditinos, em Belém do Piauí, em Alvorada do Gurgueia. Olhem bem para uma temática que pode ser uma trajetória para o projeto de aprendizagem de vocês. Vocês podem levantar isso e propor quais seriam as soluções, quais seriam os trabalhos a serem feitos, como é que a sociedade poderia estar aí se mobilizando. Olha que maravilha você pode tentar avançar. Olha o que você pode levantar. Como a cidadania, como é que ela está hoje em dia? Como é que está o povo brasileiro? Como é que é a democracia no Brasil? Como é que ela está atualmente? Por que se fala muito em democracia atualmente? Olha só, olha para essa imagem, gente. Essa imagem aqui, nós tiramos da Rocinha, tá? Rocinha, no Rio de Janeiro. Comunidade, né? Onde você tem aí, ó,
Olha só o detalhe das edificações aí. Olha o planejamento habitacional lá no Rio de Janeiro. Olha só aí. Tá vendo? Você consegue ver aí uma casa totalmente definida? Não, você vê partes de casas em cima das outras, né? Com vários andares, um em cima das outras. Ou seja, um amontoado de construções. Imagina o perigo que é estar aí e viver aí, em época de inverno principalmente. Imagina isso. Edificações por cima de edificações em cima de um morro. Será que isso representa a nossa democracia? Será? A Constituição Federal lá de 88 mostra os objetivos fundamentais. Construir o quê? Uma livre sociedade, justa, solidária, garantindo o desenvolvimento nacional. Erradicar o quê? Pobreza, marginalização, as desigualdades sociais, regionais, o promover de todos. E a busca por quebrar o quê? Os preconceitos com relação à raça, sexo, cor, idade, quaisquer que sejam as outras discriminações. Isso está lá no artigo 3, quando você pedir lá, mandar um e-mailzinho para o Senado solicitando, mandando o seu endereço, eles vão mandar a Constituição para você. Basta sim. Exatamente. Basta você mandar um e-mail. Ali a Raquel está colocando aí. O perigo de desabar é grande. É grande mesmo, viu, Lia? É grande mesmo. Fora que nesse contexto, o que eu tenho que começar a refletir sobre esta pauta? A economia está a serviço e disposição da nossa vida ou da própria economia? Quais políticas econômicas e instituições devem ser julgadas? Elas protegem a dignidade humana atualmente? Ou a economia está realmente só querendo ter lucro? O que acontece com essa sociedade em comum? Ela consegue se mobilizar? Vai depender. Então, é aí que você vai ter que começar a entender o seguinte. Lembrando sobre a situação do povo. Qual é o propósito da vida econômica? Lembra desse versículo que nós colocamos? Pois é, eu reforço ele hoje. Eu muito bem sei da miséria do povo que está lá no Egito, e eu vi o clamor contra os opressores, e conheço os seus sofrimentos. Isso como uma pauta, até mesmo para reflexão, meus queridos. Mas veja, o cuidado que realmente nós precisamos ter com a sociedade em que a gente está agora, nesse exato momento. Então, essa pauta, a pauta dos deveres e dos direitos, ela faz parte desse processo para a sua construção. De quê? De um bem comum. O conjunto de benefícios, ele vem atrelado a essa situação da comunidade. Agora, entenda que a possibilidade de trabalhar, por exemplo, a caridade numa perspectiva de responsabilidade social é diferente, porque o contraste e a desigualdade existe. Olha só, do lado de um condomínio super luxuoso, nós temos uma comunidade carente. Então, este conceito, ele faz automaticamente com que você observe, tenho uma pauta para fazer o meu projetozinho. Aí você precisa de quê? Das orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas para fazer a tua introduçãozinha. Como é que eu faço, professor? Aí eu vou lembrar para você. Quer fazer sobre os direitos e deveres? Pois é. Você tem que conhecer, gente, sobre objetivos. Você tem que saber aqui qual vai ser o teu objetivo geral, o que é que você vai buscar neste objetivo geral, o que é que você pode levantar. Por exemplo, eu posso te dar uma sugestão, como eu já dei na aula passada, reforçando. Quais são os motivos da evasão escolar? Quais são os motivos desta evasão escolar? Por exemplo, você começou com
aí tendo aula com os colegas. Tá? E neste conceito de evasão escolar, como é que você consegue visualizar? Primeiro, eu vou precisar analisar isso, colocar num verbo infinitivo. Eu vou tentar saber aí quais são os motivos da evasão escolar. Eu vou tentar verificar como o colégio perdeu esses alunos. Pode ser matemática, tá? Olha só o que a nossa querida Lia Raquel está colocando aí. Está colocando que falta de oportunidade, né? A questão das pessoas estarem morando em locais onde não tem desenvolvimento. Exatamente. Pode ser um fator a ser estudado, viu, Lia? Pode ser um questionamento a ser analisado aí. Por quê? Porque nestas causas aí da evasão escolar, por exemplo, você tem falta de dinheiro para pagar, falta de dinheiro para se locomover, não é? A gravidez, por exemplo, indesejada por parte das meninas, o pouco suporte emocional que a escola possa ter, certo? O desinteresse pelo aprendizado, fomentado até às vezes, pelos parentes e famílias, as dificuldades no aprendizado por capacidades limitadas cognitivamente. Então, o que você começa a entender, né, Lia? O que você começa a entender é que eu posso levantar vários cenários em relação a isso. Mas, se eu for falar sobre o problema da evasão escolar, especificamente no colégio, você tem que entender o seguinte, que é um problema social e que ele é crescente, que ele é complexo e que ele compromete diretamente o desenvolvimento da educação do país. Então, você tem um impacto aí que o teu projeto pode dar. Ela ocorre porque os alunos eles precisam deixar a escola e, assim, entram os fatores internos e externos. Você pode mapear isso. Você pode pensar em como você pode desestimular essa evasão escolar. Como saber o que é que desestimula, por exemplo, também o aluno? O que afeta a essa gestão de manter o aluno especificamente? Os motivos são os mais variados possíveis. A falta de interesse, ela está dentro ali, a gente já mencionou. As questões que envolvem esta evasão, hoje muito está condicionado ao investimento também em tecnologia, tendo em vista que a geração Z, vocês, estão mais aptos a estar próximos desta agenda digital que o planeta vive, evitando assim esta evasão escolar. Isso aí pode dar mais proximidade, não é? Pode dar mais proximidade, o transporte coletivo, a transformação, a falta de transporte, olha só o que a nossa Islane está colocando, tá vendo? Tá vendo? Brilhante participação, hein, Islane? A falta de transporte coletivo, a transformação, isso. Se você tornar mais dinâmico, por exemplo, o canal Educação, ele evita a evasão escolar. Ela faz com que você se empenhe mais, já cria uma perspectiva de futuro, porque você vai sair da sua fase escolar já com uma profissão. Imagina aí quantos jovens gostariam de estar fazendo isso em outros estados e não estão fazendo, porque eles não têm um canal de educação. Imagine aí, gente, o quanto vocês são privilegiadas, Lia Raquel, Islane, imaginem aí, minhas queridas, e todos os meus queridos lá de Landry Salles, de Isaías Coelho, de Fartura, de Domingos Mourão, de Dom Inocêncio, de Seu Arco Verde, de Cocal de Telha, de Cabeceiras, Beneditinos, de Belém do Piauí, de Alvorada do Gurgueia, todos vocês, meus queridos, imaginem que vocês não evadiram escolarmente porque vocês têm também o canal Educação. Olha só aí, uma oportunidade de crescer na vida e ter o melhor futuro, e você vai ter, Lia. Eu ainda vou falar muito de vocês ainda. Eu ainda vou ouvir falar muito de vocês. Da Ivone Moraes de Souza também. Da Islane Thaís de Souza Bispo também. Eu vou ouvir falar muito de vocês. Porque vocês estão fazendo diferencial, estão passando pelo canal Educação, certo? Então, vocês estão segurando a evasão escolar. Tá? E qual o objetivo para diminuir a evasão escolar? Você pode levantar no seu trabalho. É importante você encontrar uma maneira para chegar até as famílias, para mostrar a elas que a escola se preocupa com os alunos. Olha só o que você pode ampliar em relação a isso aí.
É possível você reproduzir, por exemplo, histórias de abandono. O que fizeram com que essas pessoas abandonassem a escola? Os colegas de vocês, perguntar para os colegas de vocês o que fizeram com que eles abandonassem a escola. Né? O que motiva esses alunos a continuar, a retornar? Olha que pauta interessante para o seu projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, meus queridos. Olha só o quanto você pode avançar em relação a isso aí. Você pode, por exemplo, ir atrás, por exemplo, do índice de evasão escolar no país, a evasão como risco real. Você pode verificar aí que cerca de 25% a 20% dos 11 a 19 anos, eles pensam em desistir da escola. Vocês conversam com os colegas de vocês. Vocês podem olhar para vocês, né? Quantas vezes vocês já pensaram em desistir, mas não desistem porque vocês são automotivados, porque vocês têm professores aí, professores mediadores que são comprometidos. Ou seja, nós temos esse diferencial e vocês podem levantar esta pauta no projetinho de vocês. Imagina aí, não é? Imagina aí, tá certo? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo para novas ideias também, tá? Meu diretor, você pode colocar aí no chat. Tem como colocar, meu diretor? André Loyola Oficial. Lá nas redes sociais, tá, gente? Lá nas redes sociais, tá? Lá no Instagram, ó, André Loyola Oficial. No Instagram, vocês podem entrar em contato lá na nossa paginazinha, tá bom? Porque se vocês forem tirar dúvidas sobre o projeto, podem me acionar lá, manda mensagenzinha lá, tá? Que eu tiro dúvida para vocês, tá certo? É @André Loyola Oficial, tá? O meu diretor vai colocar aí no IPTV ou no chat, meu querido? Na tela, né? Show de bola, ele vai colocar aí já para a gente colocar o endereçozinho para vocês. É André Loyola Oficial, André Loyola com I. André Loyola Oficial no Instagram, tá, gente? Isso, quem já me segue aí, ó, ali a Raquel já me segue, ó. Ela já me segue e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à temática do projeto, pode entrar em contato comigo, tá? Cadê, meu querido? André, embaixo, né, nos caracteres? É isso mesmo, diretor, show de bola. O meu diretor vai colocar aí, hein? Vai colocar aí. E também estamos lá no Facebook também, tá? É só colocar André Loyola lá, que tá lá. Tem lá no Facebook também. Certo? Vamos que vamos? Olha aí, ele colocou, hein? Colocou aí, ó. No Instagram, André Loyola, no Facebook. Só André Loyola. Tá? Isso. Show de bola. Olha aí, já colocou aí Instagram. Tá certo? Aciona para fazer o trabalhozinho. Exatamente. Olha aí que maravilha. Vamos que vamos. Então, meus queridos, eu quero que vocês prestem atenção nesses motivos, porque é interessante vocês trabalharem. Olha só quantos verbos você pode utilizar, ó. Olha só aqui, ó. Quantos verbos você pode utilizar nos objetivos gerais, que nós já mencionamos sobre eles. Se você for para os específicos aqui, ó. Olha só o que você pode trabalhar. Em colocar metas de reconhecer a prioridade estabelecida pelos alunos, em analisar o ciclo de convivência dos alunos, esta classe, em apresentar os motivos que conduzem os alunos à evasão escolar, certo? Então, detalhando isso do projetinho de vocês. E aí, vocês ainda tem mais verbos ainda? Claro, claro que tem mais verbo, ó. Quantos verbos vocês podem utilizar para estabelecer os objetivos específicos, para vocês correrem atrás dessa pesquisa? Olha o diferencial que vocês podem ter, meus queridos. Olha o diferencial. E aí eu quero perguntar para vocês, ó, em relação à ética e democracia. E aí, ó, qual seria a alternativa correta? Seria a letra A? Seria a letra B? Seria a letra C? A letra D? Ou a letra E? Qual seria? Qual seria, meus queridos? Olha aí, ó. Beneditino já entrando aí, não é brincadeira não, o diretor botou aí Instagram, botou o endereço aí no IPTV, show de bola, rapaz. Letra A? Exatamente, letra A. Vamos para a segunda, sobre a cidadania. E aí, os direitos civis, políticos, qual a ideia, na perspectiva central aí da essência dos direitos no conceito da cidadania? Liberdade de expressão?
democracia e igualitarismo, liberdade de locomoção com legitimidade e equidade. Seria a letra C, com liberdade individual, autogoverno e justiça social. Ou letra D, com liberdade absoluta, partidarismo e privacidade. Ou seria letra E, com liberdade de isolamento, voto e prioridade. Qual seria? Qual seria? É a letra C, galerinha, a letra C. Liberdade individual e autogoverno. E vamos para a próxima. O que nós temos aí no livro do cidadão de papel? A cidadania é o quê? Quais estão as corretas? É o direito de viver decentemente? É o poder votar em quem quiser ser constrangido, sem ser constrangido? É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la? Qual é? É a letra A? É a letra B? É a letra C? Letra D? Ou todas estão erradas, meus queridos? Todas estão erradas. Por quê? Porque quero vocês respondendo. Quero ver se o conhecimento ficou aí fixado na cacholazinha de vocês. A resposta é letra A. Letra A, exatamente. A turma tá afiada. Isso mesmo, galerinha. Volta para cá, meu diretor, volta para cá. Galerinha, muito bom participar, estar com vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui na nossa disciplina, hein? Força, determinação e automotivação. Vamos que vamos para frente. Quero ver vocês elaborando esse projeto aí, hein? Porque o tio Loyola foi.